Priorizar o transporte coletivo é uma necessidade urgente nas cidades de médio e grande porte. Esse tipo de situação é apontado como a solução para amenizar os problemas com o trânsito, como é o caso de Caruaru, por exemplo. Priorizar o transporte público ainda traz outras vantagens que podem influenciar diretamente na qualidade da vida das pessoas. A implantação de corredores preferenciais ou exclusivos surge como uma das melhores alternativas, já que possibilita o aumento da velocidade dos veículos, a redução das emissões de poluentes, a maior eficiência e menor ociosidade do sistema de transporte. O uso do transporte coletivo, ele vem inclusive dentro de uma linha que faz com que esse uso de transporte de massa, ele contribua para o meio ambiente, diminuindo, vamos dizer assim, o número de carros nas vias das cidades. O que nós assistimos hoje, principalmente nas grandes cidades, é que o trânsito torna-se insuportável. Sem dúvida que o transporte coletivo ele irá reduzir o número de veículos na cidade, melhorando, consequentemente, o fluxo de pessoas para onde elas se locomovam. Menos carros, um ambiente mais protegido, até porque a gente sabe a poluição que efetivamente os carros eles provocam nas cidades. É preciso que a gente tenha essa consciência e passe a utilizar este transporte coletivo. É importante que Caruaru busque utilizar as chamadas tecnologias limpas, que não geram poluição e são renováveis. Para que isso ocorra, os modos de transporte coletivo e não motorizados devem ser priorizados. Esse fator também vai gerar economia. É mais caro cada um ter o seu meio de transporte motorizado do que muitos terem o mesmo modo de transporte. Além disso, são muitos motores soltando fumaça, poluindo o ar, ocupando espaço da cidade. Não é materialmente possível que todo mundo se desloque em automóvel e nem é sustentável. A poluição ela vem crescendo a cada dia que passa. Grandes centros como São Paulo, por exemplo, já percebem o pensamento de medidas alternativas, ou seja, incentivar que as pessoas usem o transporte coletivo como uma solução sustentável. A gente vê já o rodízio que existe de carros em cidades de maior porte. Então a gente identifica que é muito importante que as pessoas comecem a repensar em relação ao uso das viaturas, o uso das viaturas individuais. Então o transporte coletivo é sim uma solução importante para minimizar a quantidade de poluentes. Só para vocês terem ideia, em centros como São Paulo, cerca de 36% de todo o monóxido de carbono que é liberado para a atmosfera é gerado a partir das viaturas, dos carros de menor porte. Nos locais, por exemplo, onde os pais levam suas crianças para a escola, a gente vê que o percentual, segundo a Organização Nacional de Saúde, de crianças com problemas pulmonares em relação a índices como asma, por exemplo, vem aumentando gradativamente. E é por isso que a gente traz aí o transporte coletivo como uma solução para minimizar todos os efeitos de poluição que a gente vem aí e que vem ocasionando gradativamente nesses grandes centros urbanos, com o aumento da quantidade de viaturas e, enfim, o aumento também do acesso às pessoas ao uso e à compra de carros para as famílias de uma maneira geral. A inclusão social também se dá com a diminuição da poluição. Para que isso ocorra, a cidade deve contar com uma política de mobilidade urbana que possibilite a todos os cidadãos fazer parte e estar contemplados nas diversas possibilidades de mobilidade urbana. Caruaru atualmente está discutindo um plano de mobilidade urbana. E esse plano está sendo discutido dentro de um conceito de que a cidade seja feita para as pessoas. E é justamente dentro desse espírito que a gente vem discutindo a questão do plano de mobilidade, levando em consideração que as pessoas, mais de 30% da população, elas se locomovem a pé. Portanto, é necessário que nós tenhamos vias, calçadas bem conservadas para que, efetivamente, essa locomoção ela venha a ajudar a população. No momento em que você usa
um transporte de massa, vamos dizer assim, automaticamente você está contribuindo, vamos dizer assim, para a proteção do meio ambiente. Esse transporte de massa, entretanto, ele deve ser, sem dúvida, um transporte de boa qualidade e que o usuário possa se beneficiar desse transporte. O cuidado com o meio ambiente, pensando a partir do transporte coletivo, vai além de fazer com que ele seja bom, com qualidade e que chegue com uma frequência boa no horário. Com esse tipo de consciência, o veículo estará sempre limpo, organizado, com bom atendimento, silencioso, que não polua e que não demande grandes deslocamentos a pé. Essas características podem fazer com que os usuários deem preferência ao transporte coletivo, contribuindo assim para a melhoria das condições de nossas cidades. O transporte coletivo ele tem que marchar de acordo com o que a população, do que o trânsito está exigindo, do que o meio ambiente está exigindo. O primeiro passo do transporte coletivo é mudar o combustível, melhorar a sua frota, dar mais conforto às pessoas, os gestores públicos priorizarem os caminhos ou o trânsito do ônibus para que o usuário do ônibus não sofra tanto. Do outro lado, a população tem que começar a entender, e a população já tem compreendido isso, que o transporte coletivo é essencial numa grande cidade. Além de transportar muitas pessoas, o que é que acontece? Automaticamente reduz drasticamente o número de veículos na cidade. Isso diminui na questão do fluxo do trânsito, diminui a exigência por estacionamentos urbanos. Então isso é uma tendência e Caruaru está marchando nessa tendência. A população vai começar a ficar mais exigente a partir do momento que a população deixa seu carro em casa e começa a usar o transporte coletivo, no caso, os ônibus. Os carros desperdiçam ainda bem mais energia. É simples explicar esse fato. Os carros pequenos andam com apenas um passageiro. Os carros mais leves pesam quase 14 vezes mais que um passageiro de 70 quilos. Isso quer dizer que para cada 14 litros de combustível queimados por um carro, 13 são gastos para movimentar o próprio carro e apenas um para movimentar o passageiro. Nessa questão da mobilidade urbana hoje, a gente pode observar que não se aproveita como se deveria, né, essa questão dos espaços para os deslocamentos. A gente chama atenção principalmente ao transporte coletivo e quando se observa no parâmetro de deslocar pessoas, ele consegue deslocar um número bem maior que um transporte individual, ou carro ou moto. Né? Só para você ter uma ideia, um ônibus, ele bem sendo priorizado no transporte, ele substitui até 40 carros na via urbana. Então isso melhora mobilidade e principalmente também a questão de qualidade do ar das cidades. Né? Quando a gente perde isso, a gente perde como um todo, vira um problema tanto no trânsito como um problema também de saúde pública, né? Porque muito mais gases são emitidos dentro de uma cidade e acaba realmente uma coisa puxando a outra e tendo um problema geral, que não é só mobilidade, mas também de saúde e de qualidade de vida como um todo. Quanto mais carros, menos gente para usar o transporte coletivo. E quanto menos passageiros, mais cara deverá ser a tarifa. Existe um certo desconhecimento de quanto a sociedade gasta para manter o privilégio do transporte individual. É muito caro e poluente um transporte baseado somente em automóveis. Por isso, é fundamental invertermos essa lógica, privilegiando o transporte coletivo. Hoje em dia, todos os problemas se intensificaram. Então não adianta a gente pensar como carro é a solução. Imagine se cada brasileiro inventasse de comprar um carro, que a redução do governo fosse bem maior. A gente precisa caminhar para uma solução coletiva. Essa solução coletiva são os transportes de massa que ocupam menos lugar na via por passageiro transportado. Assim, a gente vai conseguir uma estrutura melhor, uma cidade menos poluída e um aproveitamento melhor da cidade. A gente precisa otimizar essa estrutura de mobilidade para que sobrem lugares e tempo para que a gente aproveite a cidade. O poder público tem um papel fundamental nesse contexto. De acordo com a nova lei de mobilidade, deve planejar e executar a política de mobilidade urbana local.
organizar e prestar os serviços de transporte coletivo essencial. Também são responsáveis pela definição e implementação da política de desenvolvimento urbano municipal, que inclui a política de mobilidade urbana.